Estamos de volta no Hora da Verdade e a gente sempre fala que livros, aliás, queria parabenizar aqui o pessoal, né, da GSC pela realização da Feira do Livro em Poços de Caldas. Estive lá assistindo a Adélia Prado, que é essa maravilhosa poetisa, foi um presente para todos nós. E livros, né, a mão cheia, né? E aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel. Por lá, por exemplo, já que nós estamos nessa época de Copa do Mundo, de futebol, e claro, né, Carlos Drummond de Andrade, o sempre eterno Carlos Drummond, aliás, a Adélia se referiu muito à presença do Carlos Drummond de Andrade no trabalho dela como poetisa. Quando é dia de futebol, né, são crônicas e textos aí do mestre Carlos Drummond de Andrade, ao longo do tempo quando ele escrevia matérias, crônicas aí para jornais, etc. E também um trabalho bastante interessante que é o Guia Politicamente Incorreto do Futebol. O Jones Rossi e o Leonardo Mendes Júnior escreveu esse exemplar aqui, que é bem exemplar mesmo, né? Dá para você rir bastante, o Guia Politicamente Incorreto do Futebol, e está na sua mão. E você que está pensando em emagrecer aí, o Chopra, você tem fome de quê? A solução definitiva para perder peso, ganhar confiança e viver com leveza. Manter esse corpo aqui, por exemplo, olha o secretário Edalmo Porto Rangel, olha só olha só, Edalmo, você faz alguma ginástica para manter? Eu acho que lá no Rio de Janeiro você corria lá pelas praias, como é que é em Poços de Caldas? Caminhada. Mas é muito mais a genética. Eu acho que é outro G, é a genética. É a genética? Né? Papai e mamãe sempre foram fininhos, a genética ajuda muito. Né? Com certeza. Bem, então, aqui a gente apresentou alguns, né, livros que você encontra na Livraria Nobel, mas passa por lá, tem muitos outros títulos de vários temas, né, para você escolher lá na Livraria Nobel, Rua Rio de Janeiro, quase esquina com a Rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado no horário de 9 da manhã às 7 da noite. A gente conversando aqui com o Edalmo Porto Rangel, né, nós estamos falando aqui e o Paulo ligou para a gente perguntando a respeito de residenciais, quando vai criar um residencial, se sabe, ou se a prefeitura pensa também, acredito isso, né, Paulo, nessa questão do entorno, se existem condições ali de tráfego, de educação, de saúde. A Caixa foi a pioneira, viu, Paulo, nessa questão de incentivar a construção de conjuntos habitacionais em vazios urbanos. Quer dizer, no passado, década de 70, 80, é muito comum construir residenciais ou conjuntos habitacionais fora da malha urbana, muitas vezes distante, as pessoas ficavam lá segregadas sem a infraestrutura. Né? A partir da década de 90, final da década de 90, a Caixa começou a adotar esse critério. E as prefeituras começaram a se ajustar também a isso, ou seja, hoje sempre vazios urbanos. Vazio urbano que já tem a infraestrutura. Então, água, luz, escola, posto de saúde, é claro que nem sempre está muito perto, né? Mas aqui, por exemplo, em Poços, todos os conjuntos habitacionais que surgiram são em vazios urbanos. Agora, o Minha Casa Minha Vida prevê também o financiamento à prefeitura, à comunidade, de equipamentos urbanos também na linha de educação, de creche, de saúde, né? Então, quando você hoje implanta um conjunto habitacional dentro do Minha Casa Minha Vida, existe a previsão de também financiar melhorias para a infraestrutura daquele residencial. Agora, eu vou aproveitar a tua experiência, até que acho que essa experiência que você adquiriu lá, trabalhando na Caixa Econômica Federal durante muito tempo, me permite fazer essa pergunta. Às vezes as pessoas reclamam atualmente sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, sobre a questão do investimento inicial, vamos chamar assim, né? Elas precisam ter um valor ali para dar entrada que é muito alto para a maioria das pessoas. Continua assim? Você tem acesso? Como é que você pensa essa reflexão? Não, isso para financiamentos maiores, né? Mas valores menores, eu não me lembro agora 30 mil, parece? Não, praticamente a Caixa financia tudo, né? Quer dizer, para valores menores. E dentro do Minha Casa Minha Vida mesmo, o financiamento é completo, a pessoa não precisa dar um valor de poupança, né? Mas em alguns casos ela pode usar o fundo de garantia também. Enfim, o processo foi muito... A Caixa está realizando já o seu 10º feirão, né? Quer dizer, são 10 anos ininterruptos de feirão da casa própria, e isso propiciou aí mais de 5 milhões de moradias nos últimos anos. É um número absolutamente fantástico, né? De acesso à moradia que as pessoas tiveram nos últimos anos. Esse é um grande desafio também de Poços de Caldas. Nós temos uma fila enorme de pessoas. Qual que é o déficit habitacional em Poços? Você tem esses números? Olha, alguns números falam em 15 mil pessoas esperando moradia nessa faixa aí, até 3, 4, 5 salários mínimos, né? É um número muito expressivo. O nosso cadastro precisa ser depurado, tem muitas pessoas que acham que ela se inscreve, não conseguiu ser sorteada, aí escreve o filho também, escreve, então muitas vezes isso duplica ou triplica o número, né? Mas é um déficit importante, o prefeito está preocupado com isso, é uma das prioridades do governo,
viabilizar a moradia, principalmente para essas pessoas que têm uma renda menor. Porque é isso, viu, William? Quando você coloca moradia nova na cidade, além de beneficiar as pessoas que vão morar ali, você também diminui o valor médio do aluguel. Você beneficia também por quê? Se são 500 moradias, 500 apartamentos, 500 casas, em tese, 500 casas ficaram vazias, porque a pessoa deixou de pagar aluguel e foi para o residencial. Então, como as casas ficam vazias, a tendência é que o aluguel caia, ou pelo menos se mantenha. Então, quando você coloca a moradia nova na malha urbana, você também beneficia o aluguel médio como um todo, né? O Antônio Carlos ligou para a gente. Obrigado, Antônio Carlos. Ele pergunta aqui, uma pergunta muito específica, de qualquer maneira eu vou formulá-la. O senhor já tem alguma melhoria para Venceslau Braz, para a entrada do bairro Primavera? Melhorias também perto da transportadora Manuel Roque, também lá na Venceslau Braz? Está chegando agora na pasta, não sei se todas as questões muito pontuais e específicas são do seu conhecimento. Semana passada o prefeito levou para o DENIT um ensaio de um projeto, uma proposta para melhoria de alguns trevos, entre eles esse que ele se refere, né, do Parque Primavera. Quer dizer, existe uma preocupação ali de uma parceria com o DENIT, né? Agora, esse parque que eu me referi, ele passa por ali também, viu, William? Quer dizer, o eixo leste-oeste, né? Quer dizer, então, assinando esse contrato com o governo federal, nós esperamos em breve, isso também será feita a obra ali para solucionar esse problema. Eu não sei se é isso, tá? Mas estou lendo aqui Elinda, do Jardim Country Club, parabenizando o secretário pela competência e pelo carinho que cuida de nossa cidade. Obrigado. A dona Amorosa ligou para a gente aí, mandando um abraço. Muito obrigado, dona Amorosa, para a senhora também. Muito obrigado pela presença aqui no Hora da Verdade com a gente, entrevistando o secretário Edalmo Porto Rangel. E eu vou lembrando para você um convite aí da Unopar, aqui de Poços de Caldas. Você que conhece, gosta com certeza do trabalho do grande Gilberto Dimenstein, né? Jornalista de renome internacional, atualmente colunista da Folha de São Paulo, comentarista da rádio CBN também. Ele vai estar, né, 6 de maio, às 7 da noite, em teleconferência, na Unopar, em Poços de Caldas, que fica ali na Santa Catarina, atrás da Fundação Gota de Leite, né? Então, marca aí, 6 de maio, que é amanhã, às 7 da noite, né? Você que gosta do Gilberto Dimenstein, você pode se dirigir lá na Universidade Unopar de Poços de Caldas, atrás da Fundação Gota de Leite, para você acompanhar aí uma entrevista, né? Ele vai falar dentro do projeto Catraca Livre, né? Sobre vários assuntos aí que com certeza interessam a você. Amanhã, 6 de maio, às 7 da noite, na Unopar, na Santa Catarina 321, atrás da Fundação Gota de Leite. Convite para você aí que acompanha também o Hora da Verdade. Secretário, uma das questões também muito importantes, até se o senhor se referiu em passant aí, foi a questão do plano diretor. Como é que está o plano diretor de Poços de Caldas? O Estatuto da Cidade, de 2001, ele sinalizava que as prefeituras deveriam elaborar um plano diretor até 5 anos após a publicação do Estatuto, né? Então, isso foi em 2006. Então, eu me lembro, eu estava na Caixa ainda, enfim, a gente fez uma parceria e houve, sim, uma revisão do plano diretor em 2006 e esse processo ele precisa ser sempre revisitado, né? Apesar do Estatuto prever 10 anos, quer dizer, seria então 2016, mas a lei municipal fala em 5 anos. Então, em 2011, isso deveria ter acontecido, né? E nós estamos lá com um grupo de trabalho, já estudando, fazendo uma proposta, né? Claro que esse processo vai fazer uma ressonância para a sociedade, nós vamos ter que ouvir o CREA e outras entidades aí que são interessadas com as entidades que lidam com esse processo do espaço urbano, as construções, e isso vai crescendo até chegar na Câmara, né? Para poder aprovar a atualização do plano diretor. O plano diretor, William, dele derivam todas as outras leis, como, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, né? Como o próprio Código de Obras, como o estudo de impacto e vizinhança, né? Quer dizer, então tem várias leis que derivam do plano diretor. É uma ele é um catalisador do planejamento urbano de uma cidade, né? Então, é muito importante que ele seja participativo, evidentemente, mas quando a gente fala de participativo, é muito importante que ele seja participativo mesmo, né? Porque é muito comum segmentos da sociedade são mais organizados, influenciam demais o plano diretor e muitas vezes outros segmentos que a gente pode chamar de não são tão organizados, ficam à mercê, ficam a reboque daquilo. Então é importante que as pessoas participem, os profissionais liberais, os engenheiros, arquitetos e suas entidades associativas, né? A Câmara, fundamental, a mídia, é muito importante, porque o plano diretor é que dá a regulação, o direcionamento, o sentido de futuro para aquela cidade, né? Então é muito importante a participação das pessoas. Mas nós já iniciamos esse trabalho, eu acredito que até o final de julho tenhamos um primeiro
esforço, um primeiro esboço dessa atualização, e aí vamos abrindo para a sociedade de modo que tenhamos até setembro alguma coisa já concreta para mandar para a Câmara. Quando eu fiz uma descrição aqui, né, bem, talvez sucinta até, que ela já ampla, mas é sucinta, da Secretaria Municipal de Planejamento em suas funções, desenvolvimento urbano e meio ambiente, eu citei aqui coordenar o orçamento participativo. Antigamente a gente falava muito dessa questão do orçamento participativo, principalmente na primeira administração, acredito eu, do PT, em Poços de Caldas, da época do Paulo Tadeu, se falava muito, até acho que em campanha, sobre isso. O orçamento participativo ainda existe, ou ele é apenas, ou não existe, está dentro das suas funções lá? Na verdade, essa descrição está desatualizada porque o orçamento ele passou recentemente, em 2010, 2009, me parece, para a Secretaria da Fazenda. Então, hoje a Fazenda que tem lá a diretoria de orçamento e programação, né? Quer dizer, que é a nossa diretora Camila. Esse trabalho não está mais no planejamento. Mas o ideal é que fosse do planejamento, né? Porque, agora vou dizendo novamente, viu, William? Caso a secretaria volte a ter a sua função de planejar mesmo, de formular o futuro. Que é o seu objetivo. Que é um objetivo, mas não sei se você consegue em curto prazo fazer isso, porque você teria que reformular a estrutura organizacional da prefeitura. Todo o organograma seria alterado, né? Por exemplo, tem algumas cidades, porte semelhante a Poços, 200 mil habitantes, né? Que tem uma secretaria de planejamento e projetos especiais, que ela cuida, assim, do futuro, formular, se antecipar o futuro e tal. E uma outra secretaria de urbanismo e meio ambiente. Essa de urbanismo e meio ambiente cuida, sim, plano diretor, loteamento, construções, que é a mais operacional, né? E a do planejamento e projetos especiais cuida dessa coisa da visão de futuro, a estratégia do município em relação ao empreendedorismo, em relação à mobilidade urbana, em relação a incentivo ao empreendedorismo, enfim, né? Então, esse é um desenho que muitas cidades têm. No nosso caso, a Secretaria de Planejamento hoje tem um perfil muito mais operacional. Ela, conforme eu disse no início, ela atrofiou a sua capacidade de formular, de pensar futuro. Eu acho que isso também, se me permite comentar, é um reflexo da nossa sociedade, né? Porque eu costumo dizer muito para os meus alunos que a gente acorda de manhã, liga o robozinho automático lá, né? Liga e desliga só na hora que vai dormir, né? É uma visão imediatista que toda a sociedade está vivendo e uma das questões da sociedade é a administração pública, que também é reflexo de tudo isso, né? A gente não consegue ter, por exemplo, pessoas pensantes, né? Pessoas que falam, não, vamos pensar no que vamos fazer, que nem você está dizendo, né? Talvez separar um pouco essa questão operacional da questão de planejamento, que é pensar, através dos dados, transformar aquilo em informação, conhecimento, não é? E aí conseguir planejar, né? E no Brasil, principalmente, eu olhei fazendo uma análise breve histórica, né? O que a gente viu no Brasil nos últimos 30, 40 anos. De 64 a 84, o Brasil viveu uma inibição de lideranças, né? Regime militar, centralizador e tal. Então, de 64 a 84, ser líder não era bom. Fazia mal para a saúde ser líder, né? De 82 até 95, inflação altíssima. Nós tivemos em 89 uma inflação de 82% num mês, né? Então, esses dois ingredientes, falta de liderança e inflação alta, atrofiaram completamente a capacidade de planejar, porque você vivia só no curto prazo. Eu me lembro no sistema financeiro, as pessoas ganhavam dinheiro com a conta remunerada, com overnight diário, né? Então, isso atrofiou a capacidade de pensar médio prazo. Tanto que as grandes corporações brasileiras que começaram a pensar médio e longo prazo são hoje as organizações de sucesso, né? Eu falo da Embraer, eu falo de Ambev, Embev, depois mudou, enfim, empresas que tiveram uma visão estratégica, médio e longo prazo. E também municípios. Eu me lembro que em 2005, quando eu estava na Caixa ainda, eu visitei a cidade de Extrema, né, o doutor Luiz, prefeito, e ele me mostrava em 2004, 2005, uma visão para 2020, como é que seria Extrema em 2020. E hoje nós estamos apenas 6 anos de 2020. E eles lá atrás já pensando no futuro, né? Então, eu acho que esse é um desafio de todos nós, da prefeitura, da Câmara, da sociedade, das entidades que congregam profissionais, a gente ajudar a pensar o futuro da cidade, né? Por exemplo, então, ficar só nesse reativo, só nesse processo do curto prazismo ali, é um risco, porque nós podemos estar causando aí, não só para o meio ambiente, mas para a cidade como um todo, um processo de desorganização
produtiva, isso as gerações futuras vão acabar pagando por isso. Então é muito importante voltar a pensar, aliás, em homenagem aos pioneiros, porque Poços teve, quem estuda aí até, seria interessante ver mais a história de Poços no que toca o que os pioneiros pensavam para ter feito uma rua de 12 metros lá na década de 20. Está no nosso DNA, né? A gente precisa voltar realmente a resgatar isso. A resgatar, porque realmente nós temos que pensar a cidade que queremos aí, já não digo nem para os nossos filhos, já diz os nossos netos, vamos dizer assim, né? Porque senão a coisa complica. Bom, a gente vai para mais um intervalo, já a gente volta, mas continuando aqui esse bate-papo com o Edalmo Porto Rangel, secretário de Planejamento.